E antes de começarmos a entrar no tema, eu quero agradecer aos patrocinadores do programa Conscientizar Mais, que estão apoiando a iniciativa de promover o bem-estar e a saúde em nossa sociedade. O nosso muito obrigado ao Grupo Madeiro, Arroz Prato Fino, Mille, Opa Beer, Copacol, Instituto Naratim, Grupo Massa, Fobras, Clínica Tempo. Nossa plateia virtual aqui já está toda escutando, tudo ok, né? Então eu vou citar de novo aqui, ó, quem está aqui, a gente está vendo o Marcelo Alves da Overstress, o Rodrigo da Cine Bebidas. Então tem um pessoal muito especial aqui, todo mundo dá um oi para a gente conversar, né, sobre esse tema tão importante nesta tarde de quinta-feira. Eu quero registrar aqui também, a gente aproveitando, né, que está falando da nossa plateia, eu quero saber do nosso superintendente aqui, o Adriano Lago, ele está ali em cima. Tudo bem, Adriano? Então, olha, eu quero Oi, saber Cris, tudo bem? E você? da importância dessa live, dessa participação. Vamos aproveitar aqui que você já está aí logo no início da nossa live. Fala para a gente a importância do diagnóstico precoce, desse ato aqui que a gente está fazendo hoje, né, da informação, levar a informação de qualidade a muitas pessoas. Bom, boa tarde, Cris, boa tarde, Dr. Robson, boa tarde a todos os convidados, participantes. É muito gostoso, é muito contagiante ver todo mundo aí participando, embora eu sempre sou mais fã do olho no olho, presencial, acho que o calor humano faz falta, mas temos que respeitar aí, se Deus quiser, esse fim de pandemia, e logo passa. Nas próximas vamos estar aí todos juntos. Parabenizar aí pela organização, dedicação de todo mundo, da família Erastiana, os apoiadores e principalmente os patrocinadores. Graças a todos vocês que a gente consegue ter um evento como esse. E quando você fala, Cris, da importância do diagnóstico precoce, né? A gente lembra que o melhor custo-efetividade em qualquer doença, em qualquer literatura médica no mundo, é a prevenção. Então, a gente tem esses palcos para discutir muito forte sobre prevenção, promoção de saúde, qualidade de vida, mas quando a gente fala principalmente no câncer infantil ou qualquer outro câncer, caso ele seja diagnosticado, diagnóstico precoce, vamos dizer assim, a segunda melhor saída que a gente tem, né? Fazer a prevenção, a gente tem vários recursos, mas às vezes, para você saber diagnosticar, ter o diagnóstico precoce, ter o acesso, é algo que a gente sempre precisa estar discutindo, sempre precisa estar informando, ampliando o conhecimento, até porque a medicina, os diagnósticos andam numa velocidade muito grande, né? Então, a gente tem várias formas de fazer, então, balizar todo mundo é muito importante, e é assim que eu espero que a gente consiga, nesse dia aqui, discutir bastante. Estou vendo os rostinhos aqui, uma vontade de mandar um abraço para todo mundo aí. Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem conosco. O abraço tá dado, pode mandar sim, Adriano. Aqui a gente tem uma participação, né, muito legal de todos, e é isso que você falou mesmo. Hoje a gente tem muitos recursos na medicina, a gente precisa, né, bater nessa tecla do diagnóstico precoce, porque a gente tem muita tecnologia, o conhecimento humano das nossas equipes também. E para falar um pouquinho sobre isso, sobre esse exemplo, a gente tem na nossa plateia virtual, e eu quero dar as boas-vindas a Gabriela, mãe do Augusto, um pacientinho nosso do Hospital Erastinho, né, que foi a primeira criança com menos de 5 anos a ser submetida a uma cirurgia robótica no Brasil. O procedimento foi feito no Erasto Gettner e comandado por uma super equipe liderada pela doutora Vilani, do Erastinho. Gabriela, muito obrigada pela sua presença aqui. Boa tarde, Cris. Boa tarde, boa tarde, olha... doutor Robson, boa tarde, tudo bem, equipe? Muito importante sua participação aqui para falar sobre a sua experiência e logo mais, quando a gente chegar no ponto, né, da tecnologia, nesse assunto do tratamento, eu vou chamar você para contar essa experiência para a gente. Combinado? Combinado, vai ser um prazer dividir com vocês isso aí. Obrigada.
Então, olha só, pessoal, quem estiver participando conosco via Facebook, YouTube, também pode enviar as perguntas. A nossa equipe aqui vai me mandar as perguntas para o Dr. Robson responder ao vivo, tá bom? Então, já vão fazendo as perguntas, participando, que a gente está aqui para tirar todas as dúvidas, não é, Dr. Robson? Exatamente, tirar a dúvida da população. Então vamos começar aqui, eu quero que você conte pra gente um pouco da sua experiência, da sua carreira, como chegou até o Hospital Erastinho, como que é o seu trabalho, vamos começar por aí, né? Eu voltei para Curitiba a pedido do Adriano e a pedido da doutora Mara, por causa do Erastinho, né? Eu já trabalhava no Erasto há 10, 15 anos atrás, trabalhava no Erasto e no Pequeno Príncipe, fui para Barretos, fiquei 8 anos em Barretos, eu e minha esposa. Foi quando o Adriano, numa das idas dele e da doutora Mara para Barretos, levaram o plano de se construir o Erastinho aqui em Curitiba. E começaram a me instigar, se a gente fizer o Erastinho, você volta? E eu falava, volto. Até o ano passado, que o Erastinho saiu. E apesar da pandemia, o Erastinho se corporificou. E aí a doutora Mara falou, eu preciso de você aqui para me ajudar na direção. E aí eu falei, é agora que é a hora de voltar para Curitiba. E voltamos. Que bom, Dr. Robson, tê-lo aqui conosco. Obrigado, Cris. Né? Então a gente vai falar aqui sobre o diagnóstico precoce dentro do programa Conscientizar Mais, que é um programa idealizado pelo Hospital Erasto Gettner para tratar, né, sobre os principais tipos de câncer que atingem mais a população brasileira, e a gente está todo ano reforçando as informações. Agora, até dezembro, a gente vai falar sobre todas as cores, né? O setembro dourado, outubro rosa, novembro azul, dezembro laranja, para lembrar a importância do diagnóstico precoce. E falando sobre isso, Dr. Robson, a gente ouve muito, eu quero começar sobre esse assunto, a gente ouve muito falar que o câncer infanto-juvenil não tem prevenção, né? Como no adulto a gente precisa, é claro que todas as faixas etárias a gente precisa preconizar os bons hábitos de vida, mas especialmente entre crianças e adolescentes é mais difícil essa prevenção e melhor ainda é o diagnóstico precoce. Por que a gente ouve muito falar nisso? Explica pra gente. Perfeito, Cris. Mas antes, deixa eu mostrar pro chefe que eu tô com a camisa do Conscientizar Mais aqui, senão, ó, aqui, chefe, a camisa tá Conscientizar Mais, hein? Não existe prevenção em criança. Câncer de criança é completamente diferente do câncer de adulto. Então, o tipo de câncer de adultos são aqueles cânceres que são ligados aos hábitos de vida, fumar, beber, sol. Criança é diferente, né? Então a gente precisa fazer o diagnóstico precoce, com sinais e sintomas precoce, para aumentar a chance de cura dessas crianças. Então essa criança, a única forma de eu saber que ela tem câncer ou não é eu diagnosticar precocemente essa criança. E como que a gente explica o que é o câncer infantil, o câncer infanto-juvenil? O que acontece? A dificuldade maior é porque não é um câncer só, né? É uma gama de cânceres que pode acontecer e a leucemia ou as leucemias são os principais tipos de câncer. Toda alteração é genética. Então vai ter uma alteração genética que vai desencadear todo um crescimento anormal daquelas células. O que levou a essa alteração genética é que é multifatorial. Pode ser radiação ionizante, pode ser vírus, em alguns casos de câncer de fígado pode ser vírus, mas a maioria delas a gente não tem a causa determinante. Sabe qual é o gene às vezes alterado, mas não sabe o que levou àquela alteração naquele gene. Interessante. E agora a gente tem uma pergunta aqui da nossa plateia virtual. Eu vou chamar aqui o Rodrigo. Oi, Rodrigo, da Cine Bebidas. Seja bem-vindo aqui na nossa live. Obrigado. Você tem uma pergunta aí para o Dr. Robson, né? Tenho duas. Ah, que bom. Primeiro eu quero agradecer em nome da Cine o convite para participar da live, né? E também agradecer o Erastinho pela parceria que nós temos aí desde a inauguração do hospital, uma parceria de sucesso. Que até hoje eu tô com ele aqui, ó. Tô com o Erastinho aqui, o meu companheiro. Ele trabalha comigo todos os dias. Bacana. Então vamos lá. Eu quero perguntar para o Dr. Robson
São duas, tá? Vou perguntar as duas já, e daí ele já pode ficar livre para responder também. Quais são os tipos de câncer mais comuns em crianças e adolescentes? E se existe alguma faixa etária que é mais suscetível a ter o câncer? Beleza, Rodrigo, fantástico. Antes de mais nada, um dos meus prazeres quando eu vinha para Curitiba visitar a minha sogra era comprar gengibirra. Cara, eu acho que é isso aí, é o único lugar que eu acho que tem no mundo. E a gente levava um estoque de gengibirra para São Paulo. Agora eu estou aqui no paraíso, né? Os cânceres infantis, os mais comuns são as leucemias, 30% a 33% mais ou menos. Depois vem os tumores de sistema nervoso central, os tumores dentro da cabeça. Se a gente juntar os linfomas, linfoma de Hodgkin e linfomas não Hodgkin, os linfomas pulam para a terceira posição, senão o neuroblastoma pula para a terceira posição. E cada um deles tem a sua especificidade. As leucemias, elas acontecem mais ou menos em torno de 3, 4, 5 anos de idade. Os linfomas acontecem mais na adolescência. Os tumores ósseos, osteosarcoma, tumor da família Ewing, mais na adolescência também. Então, vai depender de qual é o tipo de câncer a gente vai estar falando, para saber qual é a idade que ele mais incide. Sabendo que, se ele tem uma incidência na adolescência e ele acontece numa faixa diferente, ele já se torna um pouquinho mais agressivo, ele já fugiu do comportamento basal dele, né? Mas guardar que as leucemias são os principais tipos de câncer. E aí, doutor Robson, quais os sinais que a gente tem que observar aí na criança e a partir de que idade, né? Como que a gente tem que observar isso? A família, os tios, a professora na escola? Essa é uma pergunta de mãe, né, Cris? Isso. Essa é a pergunta que a gente estava conversando antes, eu, você, o Marcelo antes. Toda mãe quer que o diagnóstico se mostre para a gente levar no hospital. Né? Essa é a nossa encrenca, não tem um sinal e sintoma clássico da criança com câncer. Os sinais e sintomas, eles se assemelham a outras doenças próprias da infância, que às vezes atrapalham e dificultam o diagnóstico. Mas os sinais que a gente tem que ficar de olho: sangramento inexplicável, criança sangrando o nariz, sangrando gengiva, manchas roxas pelo corpo. Criança com febre que não passa com antibiótico 1, 2 semanas seguidas. Criança acorda de manhã com dor de cabeça muito forte, vomitando em jato. Criança que tem manchinha branca no fundo do olho, como se fosse o reflexo do olho do gato. Quando a gente joga a luz no gato, tem aquele branco que brilha. O retinoblastoma também tem isso. Ínguas crescendo no pescoço, debaixo do braço, na virilha da criança. Ínguas grandes. Aumento do volume abdominal, aumento do volume nos membros, nos braços e nas pernas. Tudo isso a família tem que ficar atenta. E levar para quem? Para o pediatra. Nós não fazemos diagnóstico, nós não pensamos lá, porque a gente não está na ponta. Quem está na ponta? O pediatra. A gente tem que treinar os pediatras, os médicos de família, para eles pensarem em câncer infantil. Porque o câncer infantil é raro, graças a Deus. Só 2 a 3% dos cânceres são em crianças. Mas a gente, na faculdade, não é treinado para isso. Então, esse atendimento inicial aí do pediatra tem que ser muito atento, né? Atento, ele tem que buscar e tem que pensar no câncer. Que esse é o nosso objetivo com o Setembro Dourado e com o Janeiro até Dezembro Dourado na nossa cabeça. Nós saímos dando aulas, todo o grupo do Erastim e os outros hospitais também. Nós damos aulas nas faculdades para os estudantes de medicina, quinto, sexto anistas. Nós recebemos esses quinto e sexto anistas para treinar com a gente. Nós recebemos pediatras. A Valéria está aqui, do Menino Deus. E a gente vamos começar um novo projeto, um ambulatório de hematologia no Menino Deus, para fazer talvez essa triagem. Mas a Valéria mandou para a gente uns 10, 12, desde que o hospital inaugurou, né, Valéria? Essa parceria. E a gente vai treinando esses pediatras para eles pensarem no câncer infantil. E é muito importante também, eu converso muito com vocês e a gente fala muito sobre isso, né? Que o pediatra, que a família tenha
geralmente os mesmos médicos atendendo para acompanharem a evolução dessa criança, desse adolescente. É isso mesmo, doutor É isso Robson? mesmo. Nós perdemos o hábito de levar as crianças no pediatra, né? O pediatra puericultor é aquele pediatra que examina a criança sadia. É aquele que pega a criança e vai fazer a medida do perímetro da cabeça, do tamanho da cabeça, do tamanho da barriga. Quantos pediatras puericultores que descobriram já tumores renais, tumores de Wilms, nós vamos falar de tumor de Wilms já já, que na palpação da barriga descobriram alguma massa, fizeram ultrassom e estava lá. Ou a mãe, a Gabi vai falar daqui a pouco, a mãe vai dar banho no filho e aí ela vê a barriguinha está um pouquinho mais aumentada e aí pensa, leva no pediatra, o pediatra pede ultrassom e o câncer está lá, instalado. Então a gente tem que ficar atento aos nossos filhos. Nós estamos terceirizando muito a educação dos nossos filhos, né? Para babá, para avó, trabalha o dia inteiro, chega morto em casa e não faz mais nada. A gente tem que ver o filho, ver o crescimento dele, se tem alguma alteração no corpo, de pelificação. Tem essa sensibilidade, né? Observar tudo, fiscalizar, isso que a gente estava conversando até antes, né? Isso mesmo. Então vamos levar essa conversa aqui agora para a Gabriela, porque a Gabriela ela tem a experiência, né, dessa sensibilidade, de sentir ali, de observar o filho e também de levar para um tratamento, né, com diagnóstico precoce. Gabriela, vamos começar aí nessa percepção sua. Como que tudo começou? Explica para a gente sobre o Augusto. O Augusto é o filho da Gabriela, que, né, fez a cirurgia lá com a gente no Erastinho. Como tudo começou? Então, o Augusto é como o doutor falou, né? A gente acaba terceirizando a educação dos nossos filhos, né? O Augusto é uma criança que ia para a escola integral. E por conta do meu trabalho, eu sou dentista, o meu esposo ele é representante comercial, ele até não fica na nossa cidade, ele viaja, né? E na nossa cidade aqui nós não tínhamos ninguém da família, ele ia para a escola. E o Augusto, no almoço da escola, ele apresentou um vômito, assim, sem motivo. A professora me ligou. Aí eu achei estranho, busquei ele, mas ele não tinha nenhum outro sinal, enjoo, nem nada. Acompanhamos, né? E no outro dia, um segundo vômito. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Levei ele no não era um pediatra, era um gastro, mas era um médico da família, um parente. E na palpação, ali eu fui para ver achando que era uma virose. Saí de lá com um diagnóstico já. Só não tínhamos a confirmação porque não tinha feito a tomografia. Mas já saímos de lá em menos de 2 horas com um provável diagnóstico. E aí, com toda a evolução do tratamento, né, a família do Augusto, a Gabriela, o marido, eles decidiram por bem aceitar o tratamento com a cirurgia robótica, né, Gabriela? Conta isso pra gente também. Como que foi isso, essa proposta, né, desse tratamento tão mais rápido, né? Conta isso pra gente. A doença em si, ela já é muito limitante, né? Então, quando a gente escutou a palavra que um menor tempo de recuperação, escutou menos chances de dor pós-cirúrgica, né? E uma recuperação mais rápida, mais sadia, uma maior segurança, a gente não pensou 2 vezes, né? Pela confiança que nós temos no hospital, pela forma que nós fomos acolhidos, a equipe sempre, nossa, muito atenta em tudo que a gente falou, o acolhimento, muito amor, assim, que eles dão para o paciente e para os pais, quando a gente chega aí sem chão, né? E, então, assim, a confiança no tratamento, a confiança do hospital foi a decisão final, assim, para falar, não, é menos chances de dor e de pós-operatório melhor, então vamos lá, a gente vamos partir para essa cirurgia. E foi um grande sucesso, né? O Augusto reagiu muito bem, a equipe foi maravilhosa, né? A doutora Vilani, esplêndida, e fomos aí esse sucesso, o Augusto está bem, estamos nos encaminhando aí para o final do tratamento, isso aí.
Que bom, muito bom ouvir você, Gabriela, e esse resultado, né? A gente aqui também quer parabenizar toda a equipe, né, que fez essa cirurgia, a doutora Vilani, a equipe da urologia também, o doutor Murilo Luz, doutor Jonatas, toda a equipe de enfermagem, todos que estavam, os anestesistas, né, doutor Robson, vamos lembrar aqui de todo mundo, né? A equipe de enfermagem, todas as pessoas... Perfeito, Isso, Gabi. todas as pessoas que estavam ali, né, em função do Augusto e que, graças a Deus, deu tudo certo, né? Doutor Robson, tem também, eu acho que alguns momentos aí para contar dessa recuperação do Augusto, né? Logo em seguida, já fizeram alguns testes para ver como é que ele estava reagindo, como que foi isso? A cirurgia robótica não é uma panaceia, né? Ela não chegou para operar todo mundo, nem todo mundo é elegível para se fazer. Mas hoje ela tem uma sensibilidade, o cirurgião que faz a cirurgia robótica tem uma sensibilidade de tirar o tumor ou tirar qualquer outra estrutura que ele está tirando com a mínima chance de lesões. E o Augusto sangrou 20 ml durante a cirurgia inteira. 20 ml é menos que um copinho de café desses pequenininhos que a gente estava tomando agora. Né? Sendo que se eu faço uma cirurgia aberta, eu troco 2 volemias, eu faço 2 transfusões sanguíneas, 2 bolsas de sangue no mínimo numa criança dessa. O Augusto fez 4 buraquinhos, a Vilani deve estar assistindo, deve estar me xingando agora, até falar, ela pode me xingar porque ela é minha esposa, gente. Fez 4 buraquinhos aqui, enquanto que a cirurgia aberta eu faço um talhão grandão e a recuperação, como a Gabi falou, é mais dolorosa. A gente teve criança 1 semana depois fazendo uma cirurgia que não foi robótica, ele levou 1 semana na UTI, transfundiu 2 concentrados de hemácia. Ele, em 48 horas, foi embora para casa. 48 não, 40. Foi 40 porque senão ele ia matar a mim e a doutora Amara, que deve estar assistindo também, porque a Vilani queria dar alta para o Augusto, né, Gabi, com 24 horas. E aí eu falei, se você der alta, eu caio de um lado e a doutora Mara cai do outro, desmaiados, né? Então vamos segurar até amanhã, e aí no outro dia não teve como segurar o Augusto, porque o Augusto estava jogando futebol dentro do quarto. Não tinha como, porque ele já queria fazer bagunça no hospital, né? Exatamente. E isso mostra, então, que a criança também, ela reage diferente ao tratamento em relação ao adulto, não é? Tem uma diferença muito grande em relação à evolução de tratamento, até o manejo, né, do tratamento entre a criança e o adulto? Tem diferença. O Eric, nosso psicólogo, está aqui acompanhando. E a criança, ela não fica grudada igualzinho a gente com esse conceito, câncer, com esse peso nas costas. Ela está lá no hospital fazendo o tratamento, brincando como qualquer outra criança estaria brincando, fazendo a tarefa dela como ela está fazendo a tarefa dela. Então, ela não tem esse peso que nós adultos colocamos em cima da palavra, né? Tem gente que nem quer falar o nome da palavra, esconde da família. A gente tem que desmistificar tudo isso, tirar isso e colocar em pratos limpos que câncer na criança tem cura. E o que a gente precisa é justamente isso, buscar a cura, e para curarmos estamos aqui, falando sobre o diagnóstico precoce. Essa empolgação toda que a gente percebe em vocês falando de uma cirurgia tão avançada, tão bem sucedida, não é somente pelo avanço, né, que vocês médicos, toda a ciência conquista, não. Eu acho que é por cada família que é atendida ali, cada vitória dessa que é relatada, os olhos brilham, a felicidade vem. É assim mesmo, né, doutor Robson? É assim mesmo. E hoje o tratamento mudou muito, não só com a cirurgia robótica, mas nós temos remédios muito modernos que não tínhamos antigamente. Então a taxa de cura tem aumentado também. Olha, a gente vai voltar aqui para a nossa plateia virtual, porque tem a Eliane e a Jaqueline representando a Mili. Aí elas já deram um oizinho aqui. Elas também têm uma pergunta para o Dr. Robson, não é isso? Eliane e Jaqueline? Isso. Sejam bem-vindas à nossa live. Obrigada. Boa tarde a todos. Oi, Cristina. Oi, Dr. Robson. É um prazer estar aqui, né? Igualmente. Tudo jóia. Estamos bem felizes e animadas aqui em participar, né, dessa live com vocês. E assim, a dúvida seria a seguinte:
O que eu gostaria de saber é se existe, assim, alguma forma de prevenir o câncer da criança e do adolescente. Isso tem como, doutor? Não tem, Eliana, infelizmente não tem. Não dá para a gente fazer uma ressonância de corpo total uma vez por ano nos nossos filhos, uma tomografia de corpo total, ficar picando ela todo ano fazendo hemograma. O que nós temos é que ficar atentos a esses sinais e esses sintomas que a gente começou a falar neles agora. Se acontecer com os nossos filhos, a gente levar para o pediatra deles. Infelizmente, não tem um exame que dê para a gente fazer para diagnosticar e para a gente ficar fazendo igualzinho a mamografia na mulher, como nós vamos falar o mês que vem, ou o exame do Papa Nicolau, que a gente pode pegar precocemente essas alterações, né? O que a gente sabe hoje, que nós temos estudos genéticos moleculares que a gente consegue fazer, ainda são caros, mas que a gente consegue ver quais são as alterações genéticas que eu trago. Mas trazer alteração genética não quer dizer que eu vá expressar aquela doença. Então a gente tem crianças que têm alteração genética e têm o câncer, tem crianças que não têm alteração genética e têm aquele mesmo câncer, e tem crianças que nunca vão apresentar o câncer apesar da alteração genética. Então, esses estudos genéticos, esses estudos moleculares têm que ser bem feitos e bem colocados na mão das pessoas, senão vai deixar uma mãe e um pai preocupado para o resto da vida. Sim. Se vai aparecer esse câncer ou não, alguma vez, né? Então ainda é um desafio muito grande, né, Dr. Robson? Isso. E infelizmente, Helena, não tem um exame que a gente consiga fazer todo ano. Todo ano você vai lá no pediatra, ele vai pedir um hemograma em julho. Pode ser que em agosto a criança comece com sintoma, e aí você, mas em julho eu fiz o exame, mas em agosto está ali mostrando a leucemia. Né? Respondido, Eliane? Tá joia, obrigada. E a Jaqueline obrigada, tem uma pergunta também. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Prazer aqui estar participando. Tudo bem, bem, tem uma dúvida, e continuando até o que o doutor falou já da parte genética, né? Se tem algum fator mesmo genético que a gente possa descobrir com antecedência, ou sendo hereditário, né? Com relação ao câncer infantil. O doutor até já falou alguma coisa, mas dá para esclarecer um pouquinho mais sobre isso. Isso é bom, Jaque, porque tira um peso das costas da família, ou às vezes traz um peso para a família, né? Todo câncer é genético. Então, a alteração está lá dentro do gene, dentro do DNA, o genezinho alterado, o X que vai dar toda aquela alteração do câncer. Mas nem todo câncer é hereditário. Nem todo câncer passa do pai ou da mãe para os filhos. Às vezes a gente tem aquela alteração naquela célula que alguma outra coisa, um vírus, radiação, fez a alteração. E o pai e a mãe não trouxeram nada de alterado para o filho. Então, tirar esse conceito que genético é a mesma coisa de hereditário. Tá? Todo câncer vai ser genético, a primeira alteração é dentro da célula, lá no DNA, mas não quer dizer que veio herdado do pai ou da mãe. Mas temos cânceres que podem ser passados do pai e da mãe. Uma mãe com retinoblastoma pode ter filhos com retinoblastoma. E a gente tem que fazer essa orientação para essa família quando essa criança que tem retinoblastoma crescer e casar. Então a gente tinha bastante aqui no Instituto Cegos, lá em São Paulo, na Lara Amara, crianças que tinham retinoblastoma e que ficavam cegos, iam para o instituto para aprender braille, conheciam uma outra pessoa no instituto, se apaixonavam e se casavam, e a outra pessoa também tinha retinoblastoma, tinham filhos que tinham retinoblastoma. Então tem câncer que é genético, tem câncer, todos eles são genéticos, mas tem câncer que é hereditário, sim. Respondido, Jaque? Super respondido. Obrigada. Obrigada pela sua participação aqui também. E eu quero registrar também a participação de vários colaboradores do Complexo de Saúde Erasto Gettner, também das nossas unidades em Irati, Paranaguá, Guarapuava, Joinville. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Tá bom?
E agora a gente vai também para algumas perguntas do pessoal durante a live lá no Facebook, no YouTube. Vou começar aqui com a Clarice Camargo, que na verdade é um comentário. Ela comentou que o Gustavo, que é amigo do Dr. Robson, está mandando um abraço. Outro Gustavo, um abraço demais para vocês. A Rosimari Vieira, Rosimari, tenho meu coração agradecido a toda a equipe do Hospital Erastinho, gratidão por tudo que fizeram e fazem pelo meu neto amado. Estamos aí. E para cuidar de outros netos e de outros filhos, quem precisar, as portas do Erastinho estão abertas, tá? Tanto SUS quanto convênio. Então o pessoal às vezes fala, eu não vou lá porque não atende convênio. Ou o inverso, eu não vou lá porque só atende convênio e não atende o SUS. Não, tá a porta aberta para SUS e convênios e tirar esse conceito, né, que somente os pacientinhos SUS sofrem. Não, a gente que tem convênio, se a gente tiver um filho com câncer, a gente vai sofrer do mesmo jeito, né, gente? E a gente tem que acolher a todos. E é muito importante falar também, Dr. Robson, que lá no Hospital Erastinho, todo o atendimento é feito ali. O paciente não precisa sair dali para buscar uma cirurgia, né, o atendimento. Nada. Então, assim, é equipe especializada, isso é muito importante nessa questão do diagnóstico precoce, né? Isso. De acelerar o tratamento para aumentar as chances de cura. Isso, tudo concentrado ali. Se a gente precisar da radioterapia, está ali. Se a gente precisar da cirurgia, está ali. A quimioterapia está ali, a imunoterapia está ali. Então, está tudo concentrado num só lugar. Isso aí. Olha, a Lucimara fala assim, Dr. Robson, o senhor falou sobre treinar os pediatras, é muito importante. Minha filha tinha vários sintomas e a pediatra encaminhou para a psicóloga. Confiando nela, demoramos para fazer o diagnóstico. Nunca pediu exames. Fizemos o diagnóstico tardio, mas encontramos vários anjos e deu tudo certo. Obra divina, com certeza. Fica a dica para as mamães que estão assistindo, sempre sigam a sua intuição. Hoje ela está curada e feliz. Que bom, né? Que bom. Vocês são maravilhosos. Obrigada por tamanha dedicação. Então, a Lucimara Crade, foi atendida legal, no Erastinho, né? É legal o que a Lucimara falou. A medicina hoje não dá mais para a gente fazer a medicina como antigamente, que o médico entendia de tudo. Hoje a gente tem que se especializar porque o nível de conhecimento é muito grande. Então os pediatras têm muita coisa para estudar. Eles não têm só o câncer para estudar, eles têm que estudar cardiologia, eles têm que estudar endocrinologia, eles têm que estudar psicologia, eles têm que estudar gastro, eles têm que estudar pneumo. Então, não é só câncer que eles têm que estudar, mas eles têm que pensar nisso. Então, hoje, o nosso objetivo, não só aqui no Erastinho, mas da SOBOP, que é a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, é fazer todos esses treinamentos corriqueiros nas escolas de medicina, para a gente treinar outras pessoas, porque o pediatra ainda é fácil, viu, Lucimara, para a gente treinar. O difícil é o médico de família que vai ser o primeiro nos postos de saúde, nas UBSs, que vão recepcionar essas crianças. Então esses, às vezes, saem direto da faculdade do 6º ano e vão trabalhar ali. Esses a gente precisa treinar muito, porque 6 anos de medicina não forma um médico. Quem vai fazer medicina, quem quer fazer medicina achando que 6 anos vai fazer medicina, esqueça, vai fazer outra coisa. A gente forma mais ou menos um médico especialista em 12 anos. Ou seja, tem muita coisa ainda, Muito né? chão. Muita experiência para esse médico viver. E aí, em cima disso também, olha, até complementa, né? A Ana Almeida de Araucária, ela pergunta: médicos de qualquer especialidade podem fazer ou ajudar no diagnóstico do câncer infantil? Sim, podem, devem, só que aí fica muito mais difícil, né? O que a gente sempre vai ter os apoiadores. Então, eu tenho uma criança que tem uma mancha no olho, que eu suspeito de que seja um retinoblastoma, mas ela não vai no pediatra, ela vai no oftalmo. Então esse oftalmo treinado a fazer o diagnóstico de retinoblastoma para nos encaminhar depois, isso é interessante. Às vezes a gente tem uma criança que faz um xixi com sangue, ela não vai no pediatra, às vezes ela vai no uropediatra, ou às vezes ela vai no nefropediatra, que é um pediatra também. E o nefropediatra tem que pensar que aquele sangramento pode ser o primeiro sinal de um câncer, pode ser um tumor de Wilms que está ali. Então esses médicos vão nos ajudar sim.
Agora, doutor Robson, a gente sabe que, o senhor mesmo falou, né, antes, que a criança encara de uma forma diferente o tratamento, com muito mais abertura, alegria, né, porque isso é natural da criança, Sim. né? Mas enquanto família, enquanto adultos, né, seja em casa, seja na escola, seja entre os amigos, como que a gente pode fazer para amenizar todas as dificuldades que uma criança passa durante um tratamento de câncer, até mesmo o cuidado com a família na conversa, nesse dia a dia, né, que vocês estão muito acostumados a viverem lá no Hospital Erastinho? A gente traz a nossa vivência. Então, esses 20 anos, 21 anos de estrada, a doutora Mara um pouquinho mais, mas a gente vai trazendo essa nossa vivência para tentar ajudá-los. Mas a maioria absoluta é o tio Eric. Tio Eric, a tia Yolanda, a tia Dani na terapia ocupacional, eles é que são os responsáveis por dar esse suporte psicológico. E quando a coisa não vai bem, porque nem todo mundo tem essa capacidade de encarar o câncer infantil bem e precisa de remédio, nós temos psiquiatra para ajudar e entrar com medicação. E aí terapia, medicação, apoio religioso é fundamental, mas não é determinante. Quem não tem religião, às vezes, as leva tão bem quanto ou melhor do que às vezes um que tem a religião. Mas, no meu caso, eu acho que apoio religioso é fundamental. Mas o apoio psicológico, o Eric, eu acho que está aí ainda, pode falar para a gente, eles da psico é que dão esse suporte para a família. Olha, doutor Robson, a gente está caminhando para o final dessa live, mas antes eu quero deixar um recado também, que a gente, até o mês de dezembro, vai realizar as outras lives, né, do Outubro Rosa, Novembro Azul e do Dezembro Laranja. Então, a gente começa agora no Setembro Dourado, que é sobre o câncer infanto-juvenil, diagnóstico precoce. Outubro Rosa, câncer de mama, né, a saúde da mulher. Novembro Azul, a saúde do homem, né? E o Dezembro Laranja, a gente vai falar sobre o câncer de pele. Então, assim, a gente já falou muito sobre o diagnóstico precoce, a gente está caminhando para o fim da live, mas eu quero voltar, né, nos aspectos principais para as famílias ficarem atentas de como conseguirem auxiliar nesse diagnóstico precoce. Qual é o segredo aí para a gente conseguir informar as famílias, para que cada um perceba nos seus filhos, nas suas crianças, os sinais? Vamos voltar de novo para a gente fechar essa live com essa mensagem? Fantástico, porque a família tem que estar atenta na criança. Tem algumas mães que falam assim, meu filho não é assim, tem alguma coisa diferente, vai no pediatra e aí acaba indo para o psicólogo, porque às vezes o pediatra não leva em consideração isso. Tem uma das mães que estão internadas agora com a sua filha, e ela chegou um dia no pronto atendimento e falou assim, minha filha não é assim. Bem, então vamos fazer uma tomografia para a gente ver, e fizemos, e o tumor estava lá mostrando dentro da cabeça, crescendo novamente. Então, manchas roxas pelo corpo, aparecendo sem ser por traumas, e sem ser em área de traumas. Eu tenho manchas roxas aparecendo no abdômen, no tórax, eu tenho que prestar atenção. Tem uma tonalidade diferente, por exemplo, Nada. A gente sabe que o roxinho ele vai ficando com uma cor diferente ao melhorar, pode ser, né? Roxinho, roxão, e pode ser sangramento mesmo, hematomas. Sangramentos inexplicáveis no nariz, gengiva, febre inexplicável por muito tempo, perda de peso de mais de 10% do peso característico da criança. A criança tem 30 quilos, em menos de 1 mês, 2 meses, perdeu 3 quilos, está comendo normalmente, mas perdeu peso, inexplicavelmente. A criança acorda cedo com uma dor de cabeça insuportável, vomita, a criança vai falar para a mãe que está enxergando tortinho, está enxergando duplicado, ou a mãe nota que o olhinho está envesgando ou saindo, mudando a forma do olhar, que os olhos começam com uma velocidade diferente, tem que levar no pediatra, tem que levar no neuro. A criança que está apresentando ínguas pelo corpo, seja de qualquer tamanho, tem que ser investigada, tem que passar. Pode ser uma doença infecciosa, simples, um citomegalovírus, um Epstein-Barr vírus, mas pode ser um linfoma, pode ser uma leucemia. Testículo, principalmente adolescentes, um testículo crescendo mais que o outro, adolescente não conta para o pai e para a mãe,
Quantos adolescentes a gente pega que já chegam com o testículo grande e ali tem um tumor? Eu ia entrar nessa parte também, Dr. Robson, porque a gente sabe que os adolescentes, eles pedem a privacidade, né? Já ficam Exato. envergonhados, mas os pais têm que tentar essa aproximação para acompanhar, né? Isso, o pai tem que ser amigo da criança e falar, se tiver alguma coisa errada, você tem que me chamar, tem que me mostrar e a gente vai ver o que é. Passar essa informação para frente, para eles mesmos, né? Exatamente. Até aprenderem a Para se aprenderem, porque eles vão ser enxergar. pais lá na frente também, eles vão ter que aprender a fazer esse bem bolado com os próximos filhos deles. Né? Uhum. Caroços crescendo nas pernas, às vezes a criança chega com massas grandes na perna que passaram no reumatologista antes, que não fizeram um diagnóstico, fizeram um diagnóstico de artrite, e às vezes vem tomando corticoide e é uma leucemia. Então os nossos amigos reumatologistas pediatras sabem que eles não entram com corticoide antes da gente avaliar a criança e fazer uma medula óssea para ver se não é uma leucemia. Mas o adulto às vezes não sabe isso e acaba entrando com corticoide e atrasa o diagnóstico da criança com leucemia. Uhum. Esses sinais e sintomas, não tem uma cruzinha que vai falar assim, eu tenho câncer. Não. São sinais inespecíficos. Tem que ter atenção. Pai e mãe têm que ter atenção nos seus filhos. É isso aí. Por isso que é muito importante, né, esse trabalho que o Hospital Erasto Gettner faz, de levar informação, ensinar, né, trazer essa informação para todas as pessoas, porque é no simples detalhe que às vezes a gente descobre, né, Exato. o câncer e consegue salvar uma criança, uma pessoa Exato. adulta. É o que a Gabi estava falando, um vômito num dia, no outro dia vomitou de novo, não está certo, levou, já fez o diagnóstico. Então a gente tem que pensar nisso, não está certo, alguma coisa saiu do eixo. Pode até não ser câncer, mas vai levar para a gente ver o que é, né? Às vezes é uma úlcera gástrica. Se fosse uma úlcera, se não fosse um tumor de Wilms no Augusto, mas se fosse uma úlcera, seria tão importante fazer o diagnóstico e tratar do mesmo jeito, né? Então a gente tem que ficar atento, sim. Dr. Robson, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Tem alguma mensagem que o senhor queira deixar aqui para todos que estão participando, para todos que vão assistir essa live depois também, que vai ficar gravada? O Hospital Erastinho é um hospital, foi e é um hospital construído com o apoio de toda a população. Nós estamos funcionando 24 horas por dia, 7 dias da semana, para prestar esse trabalho, devolver esse trabalho para a população. Se vocês tiverem algum conhecido, algum familiar que estejam suspeitando liguem para a gente, me mandem mensagem. A minha esposa, a Vilani, fala que eu dou meu celular para todo mundo, e eu dou mesmo, eu dou meu número para Deus, todo mundo, a Gabi sabe disso, todo mundo tem meu número. Liguem para a gente, liguem no hospital, se estiver precisando de consulta, e a gente atende a cada um de vocês. Joia, Dr. Robson, obrigada. Essa é a diferença, né, desse atendimento. Acho que as famílias precisam muito disso, desse acolhimento, né? Exatamente, exatamente. Então, gente, olha, muito obrigada pela participação de todos vocês, dessa plateia virtual também, né? Como vocês viram, esse ano nós fizemos uma live diferente, vamos assim até o final do ano, e quem quiser participar, então, fique atento às redes sociais do Hospital Erasto Gettner, do Hospital Erastinho, que a gente vai colocar ali as datas das próximas lives, e venham com a gente, compartilhem as informações, porque quanto mais pessoas informadas, mais a gente aumenta as chances de cura contra o câncer. Muito obrigada a todos, uma ótima tarde e até a próxima. Até mais.